Adriana Amaral, obrigado por suas informações e vamos voltar a Brasília com o repórter Afonso Marangoni, que tem mais informações sobre o julgamento de Bolsonaro no STF. Afonso. É isso, Laerte. Eu já estou aqui com o Rodrigo Vicente, nosso companheiro de cobertura desse julgamento histórico. Ele é cientista político e jornalista, mas antes de passar para ele, só uma informação de agora. O Braga Neto ele foi condenado a 26 anos de prisão. Estava falando em 26 anos e 6 meses, depois houve um acordo ali entre os ministros em fixar essa pena em 26 anos. A gente vai continuar acompanhando porque o voto lá sobre a dosimetria está a todo vapor. Rodrigo, mas vamos aqui ao tema importante, que foi o voto da ministra Carmen Lúcia. Antes de mais nada, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado, Afonso. Boa noite aos amigos do Jornal da Gazeta. Sobre a questão da Carmen Lúcia, ela vem depois de um anticlímax, que foi o voto do Luiz Fux. E ela, citando literatura, enfim, ela deixou também o seu legado nesse voto histórico, né? O voto dela foi muito forte também, né, Rodrigo? Eu entendo que o voto da ministra Carmen Lúcia foi pensando nisso, né? E ela mesmo estabelece essa relação. Ela diz que o voto ou este julgamento, né, dialoga com o passado do Brasil, com o presente, sua história, mas também com o futuro. Ela entende o caráter histórico desse julgamento. Lembremos, pela primeira vez na história, nós temos um ex-presidente e militares de alta patente condenados por golpe de Estado, por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Nunca na história da República, na história do Brasil, isso havia acontecido. E eu acho que ela fez um voto, em alguns momentos, até técnico, né? Mas no início ela dá muito ênfase a isso. Mas eu destacaria uma outra questão. Sim. Ela, acredito que em resposta ao ministro Fux ontem, lembra das provas, e ela usa essa expressão, provas cabais contra os réus. Portanto, ela tenta dar essa resposta ao Fux, mas tenta também engrandecer e mostrar que esse julgamento é, de fato, um julgamento histórico. Pois é, e teve depois o voto do ministro Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma. Um voto bem mais técnico, né, Rodrigo? Até meio chato de ouvir, o da Carmen estava mais interessante nesse ponto, mas o ministro, da mesma forma, acompanhou o relator, né, deixando aí o placar de 4-1. Eloquência não é muito o forte do ministro Zanin, né? De fato, foi um voto técnico, né? Pelo que a gente ouviu aqui de bastidor, inclusive, as defesas ficaram um tanto quanto impressionadas, né? De que ele não aderiu à ideia do cerceamento, principalmente pela quantidade de arquivos. E ele lembrou... Isso que ele é advogado, né? Ele é advogado, e ele lembrou a carreira dele, né? E disse que já havia analisado números muito maiores do que 70 teras, né? Tendo de ficar em sala escura da Polícia Federal. Então, ele trouxe a carreira dele também para justificar esse voto. Foi um voto muito mais ameno, muito mais rápido, discreto, né? Mas que tentou dar toda esse embasamento técnico para o julgamento. Rodrigo, para fechar aqui sua participação hoje com a gente, eu quero te perguntar um pouco sobre o ambiente hoje aqui no Supremo Tribunal Federal. Ontem estava bem mais sisudo, silêncio absoluto. Hoje foi feito a partes, uma brincadeira maior entre os ministros, menos o Fux. O que você traz para a gente desse ambiente aqui no Supremo? Bem, totalmente diferente do que houve ontem. Ontem, o ministro Fux ficou mais de 12 horas falando e não permitiu nenhuma participação dos colegas. Hoje, diferentemente, o ministro Dino, ministro Moraes, todos fizeram a parte. E eu destacaria a parte que o ministro Moraes fez, porque ele colocou o vídeo de Bolsonaro no 7 de setembro de 2021 fazendo ameaças a ele e à corte, né? E tentou dar essa resposta tanto ao Fux, quanto deixar isso muito bem claro do que estava ali e do que estava sendo julgado. Mas o clima foi outro, muito mais tranquilo do que ontem, sem dúvida alguma. Pois é, nós vamos ficar aqui acompanhando, gente, porque segue lá a dosimetria das penas e nós podemos voltar a qualquer momento para atualizar vocês. Mas agora voltamos ao estúdio.